Você já se sentiu estagnado na vida? Estagnada? Parece que nada anda, nada dá certo. Todas as suas tentativas, vão pelo ralo abaixo. Você já sentiu que você anda na contramão das pessoas? Que tudo para os outros dá certo. Tudo dá certo, ele já sabe o que ele quer, ele tem aquela certeza, ele passa aquela verdade, ele passa aquela segurança, e você se sente que está entrando num buraco onde você não tem reconhecimento, onde você não é visto, um buraco negro. Você não tem luz, você não consegue emanar para as pessoas a sua energia verdadeira. Então, nós já passamos por isso e eu falo sobre mim, que eu também já vivi por muito tempo como se fosse invisível no mundo. Eu sentia que eu não tinha valor, que eu não passava para as pessoas aquilo que eu gostaria de passar, né? Até mesmo na comunicação eu tinha muita dificuldade em me comunicar. Eu tinha muita dificuldade em aparecer para o mundo. De repente, até num trabalho, expor as minhas opiniões. Até que um dia eu despertei. Então é sobre magnetismo, sobre ser magnético no mundo, sobre emanar ao mundo o seu brilho, naturalmente, sem nenhum esforço. Porque quem é magnético, ele não faz esforço para ser magnético. Quem é magnético, ele não se esforça, ele não força nenhuma situação. Então é sobre o magnetismo que nós vamos falar. Hoje eu vou passar para vocês o que na minha vida deu certo, o que eu fiz para mudar e me tornar magnética, conseguir atrair tudo que eu desejo do mundo, estar em todos os lugares que eu desejo estar. Então vamos juntos? Vocês estão no canal de Papo com a Lenha, meu nome é Fernanda. Se faz sentido para você esse tipo de aprendizagem, esse tipo de abordagem, curte meu vídeo, compartilha com aquele amigo que também está precisando sair do buraco, sair dessa inércia e sair dessa procrastinação e mostrar ao mundo o seu brilho. Para que veio? Para que você veio na vida? O que você veio fazer? Você veio para ficar escondido? Você veio para ficar no escuro? Para apagar a sua própria luz? Porque nós somos responsáveis por acender a nossa luz no mundo, por mostrar quem nós somos, sem vergonha, sem medo de tabu, sem medo de julgamento, sem medo do que o outro vai achar, o que você está fazendo, se é certo, se é errado, se você está fazendo feio, se você está fazendo bonito. Confie na sua verdade. As pessoas magnéticas, acima de tudo, elas são muito verdadeiras. As pessoas magnéticas, elas agem com o coração e com a sua verdade. Então, independente daquilo que o outro pensa, desde que você age com ética, sem pisar na cabeça de ninguém, age na sua verdade, que você vai brilhar muito e você vai conseguir transparecer para as pessoas sem nenhum esforço. Muitas vezes eu imaginava que uma pessoa magnética, ela tinha que ser carismática. Ela não podia ser tímida. Mas a estatística, e principalmente, vamos dar um exemplo dos atores. Os atores, eles existem muitos, a maioria são tímidos. Vocês podem até ter aí contato com pessoas na TV, filmes, que várias vezes declararam, né, em entrevistas que são extremamente tímidos. Só que eles têm um carisma natural. Então eu comecei a questionar, será mesmo que é necessário ser carismático? Será mesmo que é necessário ser divertido, ser expansivo? Tem pessoas que são
tão expansivas, tão espontâneas, tão fluídas, né? Tem um contato fácil, faz amizade fácil, se dá bem com todo mundo, não é uma pessoa ali retida, né? Uma pessoa que fica ali no seu cantinho só observando. E na minha vida, falando agora de mim, colocando para vocês a minha experiência de vida em consequência, né, o que aconteceu, por quantas oportunidades na vida eu perdi, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Só que eu tinha convicção que só brilhava na vida. Eu comecei a ter convicção e levar isso como verdade para minha vida, que só brilhava na vida aquelas pessoas que são essas, expansivas, divertidas, engraçadas, que conseguem fazer amizades facilmente, que onde ela chega, ela já emana aquela alegria e que todos querem estar perto. E para mim era muito difícil, porque eu sou uma pessoa mais observadora, eu sou uma pessoa que fico mais na minha, né? Não sou tão expansiva com as pessoas, tenho até facilidade depois de uma conversa de manter aquela amizade, de manter ali uma conversa bacana, mas eu não tenho essa expansividade. E quando eu era adolescente, na escola, a minha fama era de ser metida, porque as pessoas, elas misturam, né, os sentimentos ali, elas não sabem muito bem abordar, entender que não é porque você é uma pessoa mais observadora, uma pessoa mais tranquila, que você também não é uma pessoa metida, né? Não é porque você não quer conversar com o outro, é porque você não é uma pessoa expansiva. E por muitas vezes, aliás, a maioria das minhas amizades, quando eu era mais nova, sempre chegava em mim e falava: nossa, Fernanda, depois, né, que a gente pegava uma certa intimidade, as pessoas falavam pra mim: nossa, Fernanda, mas eu achava que você era metida, eu achava que você, sabe, era prepotente. E eu nunca fiz nada pra ninguém no sentido de... Até que é isso que eu vou até falar, um ponto que nós temos sim que mostrar para que o que nós viemos fazer no mundo, qual é o nosso brilho, mostrar nossas habilidades, nossas capacidades, nós não temos que ter vergonha disso. Só que eu ficava ali retida. Às vezes eu me impedia até de participar de certas coisas realmente para não me mostrar para as pessoas, já que eu já tinha essa fama de ser metida, eu já passava esse ar de superioridade e eu não tinha, pelo contrário, eu era uma pessoa super insegura, por isso eu não me mostrava, né? Como diz as pessoas, eu não me mostrava para os outros, mas eu passava para as pessoas essa impressão que sim, que eu era uma pessoa superior, que eu era uma pessoa metida, que eu não queria ali me relacionar com ninguém, interagir com ninguém. Quando eu comecei a falar para as pessoas: não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade, né, de chegar nas pessoas, de conversar, de começar ali um contato e ter essa iniciativa, né? Muitas vezes eu esperava as pessoas terem essa iniciativa comigo e não partindo de mim. Então, a escola, ela promoveu um passeio. E esse passeio, ele me levou para um teatro que eu nunca esqueci na minha vida. Acho que foi paixão à primeira vista, assim. Foi algo que eu me apaixonei a um nível que eu falei: é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser atriz, eu quero estar em cima desse palco, eu quero enfrentar os meus medos, eu quero enfrentar essa timidez, esse medo de me expor para as pessoas, porque na metafísica a timidez, ela nada mais é do que o medo de se expor, o medo de passar por ridículo. Às vezes vem também de costumes da sua própria família.
De repente não é uma família que tem essa expansão, é uma família mais retida, uma família mais conservadora e que acaba transparecendo isso, né, para as crianças quando nós somos crianças, e que nós vamos se fechando, vamos nos fechando no nosso mundinho, e que isso para mim causava um sofrimento, porque eu admirava as pessoas que estavam ali, sabe, gargalhando, dando risada, brincando, e aquelas outras pessoas todas querendo estar em volta. Então, por muito tempo na minha vida, eu entendia que esse comportamento de expansividade, de naturalidade, de fluidez, era o que levava as pessoas a serem carismáticas e magnéticas. Então eu decidi, né, naquele dia, quando eu assisti aquela peça de teatro que eu nunca esqueci na minha vida, que foi marcante, eu falei, eu vou enfrentar esse medo, eu vou enfrentar esse fantasma, né, de ilusão que existe dentro de mim. Então aí está um ponto, já é uma chave para vocês do que eu fiz para mudar. Quais foram os meus primeiros passos, mesmo ainda adolescente. Eu, apesar de tímida e de medrosa, eu sempre fui uma pessoa que enfrentava esses meus medos. Eu me colocava em desafio constante. Eu buscava situações na minha vida onde me obrigava a enfrentar aquele medo, a enfrentar aqueles obstáculos que tanto me amedrontava, que tanto me estagnava e me procrastinava naquele lugar. Então, quando eu vi o teatro, assisti aquela peça, eu voltei radiante, eu falei, é isso que eu quero. Comecei a buscar, porque meus pais não tinham condições de pagar um curso de teatro, que na época era muito caro. E eu lembro até hoje que eu cheguei na Globo, buscar informações. Nessa parte eu era sempre fui muito dedicada aos meus sonhos e às minhas vontades. E eu não esperava dos meus pais para resolverem para mim, até porque minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava também, e eu sabia que para eu ter algo, eu teria que buscar pela minha própria força ali de vontade, e buscar informações, porque minha mãe não tinha tempo de ficar procurando essas coisas para mim. Então, eu comecei a procurar, fui até a Globo, que na época ficava ali no centro da cidade, né, ali próximo da Avenida Angélica, e cheguei toda feliz, né? Falei, nossa, deixa eu ver como que eu me torno uma atriz, como que eu me preparo para ser uma atriz. E nesse dia eu lembro que foi um rapaz que estava como recepcionista e ele falou assim, olha, você tem que ter DRT, para você conseguir esse DRT você tem que estudar, a gente só dá oportunidade para pessoas que estudam no Célia Helena e no Macunaíma. E eu falei, eu vou atrás dessas escolas, né, porque eu preciso vencer esse meu medo e me tornar aquela pessoa carismática que eu sempre admirei e que aquele teatro me inspirou demais. Então eu fui nessas escolas que ele me deu, até anotou telefone, né? E que hoje tudo é na internet, a gente tem mais facilidade de ter esse contato, até mesmo nos sentir já lá dentro, né? Porque a gente tem essa oportunidade de ver estrutura, de ver como funciona, de ver aulas gravadas na internet, mas na minha época não tinha isso, então era só por telefone que a gente conseguia as informações ou pessoalmente. Então eu fui até essas escolas, era um prazo longo, né, de estudo, algo bem sério mesmo, só que o valor eu passei para minha mãe, para meu pai, infelizmente eles não podiam assumir essa responsabilidade de pagar um curso e eu ainda não tinha idade, né, de poder trabalhar para pagar esse curso para mim. Mas isso não me paralisou. Eu falei, não, eu vou buscar algo, então deve existir uma oportunidade
que eu tenha essa iniciação dentro de algo gratuito, algo que eu consiga esse primeiro contato para ver realmente se é o que eu quero, se é o que eu desejo. Então, tem os centros culturais, eu fui até um deles e realmente estava lá aberto para iniciação, né, para um curso de iniciação de teatro. Foi quando eu entrei, enfrentei esse medo, me apaixonei. Foi uma viagem assim inesquecível para minha vida. E com isso eu comecei a buscar oportunidades como modelo. Na minha época tinha muitas oportunidades, muitas não, né? Você tinha que ir atrás e contar também com, olha aí, né? Eu achava que era contar com a sorte. Mas aí esse ponto também eu vou voltar a falar para vocês que muitas vezes a gente acha que é sorte e não é sorte, é sobre magnetismo. Eu estava tão apaixonada por aquilo, era algo que fazia tão parte de mim, né, do meu eu interno, que eu automaticamente, sem perceber, eu estava emanando para as pessoas o meu magnetismo. Eu estava convencendo as pessoas que aquela oportunidade era para mim. Então eu tive muitas oportunidades como figurantes, participei de... Olha, nossa, gente, eu participei de programas do Silvio Santos, olha que bacana. Participei de programas do Silvio Santos, participei da plateia do Jô Soares, da Luciana Gimenez. Foram várias oportunidades que eu tive dentro da televisão, né? Muitas oportunidades dentro do SBT. E quando eu comecei a crescer, isso foi vinculado a agências, que eu também busquei. E aí eu pegava a minha mãe de sábado, quando ela estava de folga, e eu falava, mãe, me leva nessa agência, eu preciso ir nessa agência. Eu marquei entrevista, eu marquei de fazer... minha mãe conseguiu fazer para mim, que na época era necessário, o seu material fotográfico ali. Então minha mãe conseguiu pagar esse material fotográfico, eu fiz. Nossa, gente, na época, nossa, só quem tem minha idade vai saber do que eu tô falando. Era a agência Flashbook. Quem conhece aí, coloca aí nos comentários. Quem é da época da Flashbook? Eu fiz o meu material pela Flashbook. Nossa, que viagem agora, que tô entrando no túnel do tempo. Gente, eu tenho 46 anos, então assim, eu tive a oportunidade de viver uma época muito bacana. Não que agora não seja, né? A gente não pode criar esse carimbo de que hoje não existem coisas legais. Existem muitas, mas na nossa época, dos 46 anos, quem tem minha idade sabe, era uma liberdade maior que nós tínhamos. E assim, a gente tinha que se virar, né? Nossos pais trabalhavam, graças a Deus nós tínhamos uma liberdade maior aí até de andar sozinho, de buscar oportunidades sozinhos, porque não existia ainda tanta maldade. Então eu convenci a minha mãe a me levar até essa agência da Flashbook. Eu lembro até hoje, nossa, agora passou um filme na minha cabeça, fazendo minhas fotos, realizando minhas fotos. E através desse material de fotografia, eu consegui levar em algumas agências. Eu fazia eu caminhava, ó, e chinelava atrás de agências, buscando... Sabe como que eu buscava agência, gente? Não tinha internet, não. E se tinha, eu não tinha conhecimento, né? Acho que realmente, se existia internet, era para quem ainda tinha um poder aquisitivo muito maior. Então a gente usava as listas de telefone. Olha, gente, meu Deus, eu tô fazendo uma viagem. Eu tô me recordando agora, falando com vocês assim de detalhes muito bacanas. Então eu pegava a lista telefônica dos meus pais. Que telefone na época também não era barato não, viu, gente? Agora só compartilhando aqui, colocando um adendo, eu já dei tanto trabalho com meu pai, do tanto que eu gastava de telefone com namoradinho, com amigos, e quantas vezes meu pai não cortava o fio de telefone, quando eu estava falando, eu falava, o que aconteceu?
E aí era meu pai cortando o fio de telefone para que eu parasse de falar, porque as contas vinham absurdas, né? Então, hoje, olha aqui que bacana, né? Aí eu vejo o quanto as coisas antes eram tão caras e, e que hoje não. As criançadas, os jovens, os adultos, todos têm oportunidade de ter isso aí muito acessível, né? Porque tudo que está começando é tudo muito caro. Então, voltando para a lista telefônica, eu ficava buscando na lista telefônica as agências de modelo, para levar o meu material fotográfico, para eu ter essa oportunidade, porque eu sonhava estar dentro da Globo, eu sonhava estar dentro das redes de televisão, do SBT, da Record, da Rede TV. Tive a oportunidade de estar dentro de algumas quando tinha essa idade, pela minha determinação que eu tinha. Então, eu tive a oportunidade, através de agências, de ir crescendo com os meus trabalhos, e isso me levou a criar uma constância dentro do SBT, até que eu tive uma oportunidade, uma pessoa lá dentro falou assim: olha, vejo que você sempre está dedicada, nunca falta, sempre está aqui em todos os trabalhos, né? Que na época eu fazia todas as figurações de plateia do Jô Soares. E então eles falaram assim: olha, e não era só o Jô Soares, gente, participei do Chaveco, olha que viagem. Participei do programa do Chaveco do Silvio Santos. Ai, gente, que bacana. Aí esse funcionário, ele observou a minha dedicação ali e me deu a oportunidade de começar a ganhar pelo SBT. Ele falou: olha, eu sei que as agências, eles ganham, né, uma porcentagem grande em cima de vocês, então eu te convido a participar direto conosco, como figurante ainda, mas ganhando o valor integral, ou seja, eu não teria mais que dividir o meu cachê com nenhuma agência, eu comecei a ganhar o valor integral. Só que aconteceu uma coisa, que quando eu comecei a crescer dentro e ter mais oportunidade de mais vezes, eram mais vezes por semana que eu ia gravar, o meu pai chegou para mim, porque os pais antigamente eles tinham essa preocupação da gente, não só antigamente, né? Ainda existem hoje pais que têm essa visão, mas que acabam sem querer, com certeza meu pai não teve essa intenção, e onde ele está hoje, ele também tem essa consciência que não foi a intenção dele, e talvez ele nem sabia do meu sonho real, né? E meu pai chegou um dia pra mim e falou assim: olha, é melhor você parar com isso, porque isso não dá dinheiro, né? Não, minto, ele não falou não dá dinheiro, ele falou assim: você tem que estudar, porque isso não te dá futuro. Foi essa a frase que eu ouvi. E eu levei como verdade para minha vida. Eu já contei esse caso só do meu pai em outro vídeo, para mostrar para vocês o quanto às vezes nós, como pais ou adultos, a gente acaba influenciando, ou até como amigos, viu? Porque eu também tive uma amiga que me influenciou bastante, ela nem sabe disso, hoje eu nem tenho mais contato, ela também, eu tenho certeza que não foi a intenção, foi a educação que ela teve dos pais também, que tinha essa mesma visão do meu pai, que para você ser alguém na vida, você tinha que fazer uma faculdade, você não podia viver da arte. E a minha vida sempre foi muito artística. Até hoje, graças a Deus, minha família ela é muito artística. Então, assim, é algo que está na veia, é algo que eu não tinha controle. Então, eu não queria estar dentro de um escritório presa, ali presa, fazendo algo que eu não queria. Aquilo me tirava a liberdade, eu não me sentia pertencente daquele lugar, né? Eu queria estar livre, eu queria fazer arte de qualquer jeito, gente. Eu sempre amei desenho. Eu tive a oportunidade de entrar para fazer desenho, foi quando eu ouvi a segunda frase da minha amiga, que eu estava terminando o ensino médio, e uma amiga minha chegou para mim e falou assim: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou fazer um curso técnico de desenho, porque eu amava desenhar.
a minha vida era desenhar também. E foi quando ela me falou assim, nossa, mas isso daí não dá futuro. Olha de novo, olha a influência que a gente tem do meio onde a gente convive e de levar como verdade a verdade do outro. Então eu tô contando toda essa minha história, que por um acaso veio de verdade aqui espontaneamente essa história, porque eu não lembrava. Eu comecei o vídeo com a intenção de contar uma experiência minha, que são várias, no sentido de não me sentir carismática, e o que eu fiz para me sentir. E de repente veio essa história tão brilhante assim que eu não me recordava mais. E essa minha amiga chegou para mim e falou assim: isso não te dá futuro. Para você ser alguém na vida, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter um diploma. Só que eu nunca falei que eu jamais faria uma faculdade. Naquele momento, eu queria viver a minha experiência de um curso técnico, né? Eu queria viver a minha experiência da TV, das oportunidades que eu tinha dentro da arte, da oportunidade que eu estava tendo como modelo. Porque a minha intenção maior não era ser modelo, era ser atriz. Mas muitas vezes, na minha época, a oportunidade que nós tínhamos para entrar como atriz, mesmo tendo DRT, era começar por modelo, era começar fazendo desfiles, né? Na minha época era muita procura nesse sentido, quem queria buscar a arte. Era um caminho onde a gente tinha que buscar ali uma bifurcação para entrar como uma oportunidade de atriz, por algo que de repente você estivesse ali fazendo. É como hoje o futebol, né, para o menino, que eles vão lá, praticam, estão ali fazendo o curso de futebol e de repente tem um olheiro, tinha muito olheiro de agências onde a gente frequentava como figurante, como modelo. Então você poderia ter esse convite, essa oportunidade de ser atriz. E foi esse caminho que eu tentei buscar, até porque meus pais ainda não tinham oportunidade de bancar o curso com DRT. Aquele curso que eu falei que eu fiz de iniciante de teatro foi de iniciante, então era na prefeitura, né? Eles não davam DRT, até hoje não dá. E era o que eu podia fazer, mas que assim, gente, enfrenta o medo de vocês. Eu tô trazendo toda essa minha história e às vezes dando até uma viajada aqui que me levou assim para um lugar muito bacana, para umas experiências muito bacanas que eu vivi na minha vida. Até me emociono porque eu não esperava lembrar disso agora. E enfrente o medo de vocês. Então, assim, o que eu percebi nesse meu convívio, né, de ter a oportunidade de enfrentar o meu medo, de me tirar daquele lugarzinho escondido que eu me fechava, que eu não queria aparecer para ninguém, eu não queria ser vista, ou eu tinha medo de julgamento, de passar vergonha, de passar por ridículo. Eu enfrentei, e com muito pouca idade eu tive esse enfrentamento, né? Eu falei, não, eu vou correr atrás, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca aceitei viver naquele lugar que eu não me via. Exemplo, agora eu confundi toda a cabeça de vocês, né? Mas tipo assim, eu não aceitava, eu não me conformava, a palavra correta é conformar. Eu não me conformava em estar num lugar onde as pessoas me apontavam como, por exemplo, metida, e eu não era, né? Mas olha aí a minha preocupação com julgamento de novo. Mas eu digo assim, eu quis criar dentro de mim a verdade que, pra mim mesmo, pra eu me reconhecer, porque eu não me reconhecia dentro daquele lugarzinho quietinha, escondidinha, com medo de me expor. Não que eu queria ser, não que eu até hoje não sou expansiva, não é porque eu fiz teatro e foi por pouco tempo. Eu não sou expansiva, mas eu consigo, mesmo com vergonha ou de repente ali com um certo receio, eu consigo enfrentar o meu medo. Eu falo, não, isso não vai me paralisar. Já teve vezes depois, né, quando a gente vai ficando mais velho, de participar de dinâmica de trabalho, de ter que se expor, de ter que
fazer ali, de se apresentar para todo mundo, depois eu trabalhei com vendas, então assim, foi algumas coisas que foi desbloqueando. Eu me forçava, eu não aceitava estar num lugar onde aquilo brecava oportunidades na minha vida. Então, aquele dia que eu assisti aquele teatro e que foi assim um momento que eu falei, não, é isso que eu quero, e para eu conseguir isso, eu preciso enfrentar os meus medos. Então, ser magnético é você enfrentar os seus medos, sair da procrastinação para ser você mesmo e estar no presente ali. Você não, por mais que a gente sonhe, que é normal, né? Todos nós temos sonhos e é bacana porque o sonho ele é uma motivação, ele é o que nos leva a. Não era o meu sonho ser atriz, então era o que me levava a enfrentar os meus medos. Então é bacana ter sonho, é bacana ter um planejamento futuro, mas o ponto que te leva a ser magnético no mundo é você estar focado no seu presente. É você estar tão presente e tão verdadeiro e você passar essa verdade para as pessoas, você viver a sua verdade, que você automaticamente, naturalmente, você se torna magnético. Parece que as pessoas começam a te enxergar, parece que você, parece não, você, né? Eu que falo muito aqui da espiritualidade, aliás, gente, tem bastante vídeo bacana que ensina também a essa conexão com a espiritualidade, que é o segundo ponto, né? Então, olha, eu já falei sobre o medo, que não foi só uma situação, é que se eu contar aqui todas as situações que eu tive que enfrentar o meu medo para chegar aonde eu queria estar e para viver experiências que eu queria viver, a gente vai ficar aqui mais de 2 horas contando as minhas experiências, mas eu prometo que em outros vídeos eu vou colocando aí minhas experiências para mostrar para vocês que eu também sou que nem vocês, eu também sofro dificuldades, mas que eu não aceito estar nela, né? Então, esse momento para mim foi um momento, e o que eu estava só voltando para finalizar aquela questão da minha amiga, quando ela falou assim para mim, isso não dá futuro, você tem que ter um diploma para você ser alguém na vida. O que eu fiz? Gente, eu larguei mais uma vez o meu sonho, né? Eu larguei, voltando no meu pai, eu larguei de trabalhar como figurante, como modelo. Eu deixei de viver o sonho que eu tinha naquele momento, que é normal pra gente, por exemplo, um sonho daquele momento ser daquele momento. Hoje eu vivo um outro sonho, mas sempre admirei demais a arte, queria viver essa experiência e naquele momento eu queria viver, eu queria ser atriz. Então, meu pai ele não teve a intenção, com certeza, de me levar para um mau caminho, ou de estragar os meus sonhos, ou de jogar um balde de água nos meus sonhos. É que, infelizmente, ele também teve essa educação de que trabalho para ser trabalho, ele tem que ser sofredor, ele tem que ter, você tem que penar ali para trabalhar, você tem que se cansar, porque, claro, quando a gente também faz o que a gente ama, que esse é um terceiro ponto, é fazer o que ama. Você é magnético a partir do momento, ouça o que eu estou falando, você é magnético a partir do momento que você faz aquilo que você ama, que você faz aquilo que você acredita ser a sua missão, que você faz aquilo que o seu coração... É como quando a gente namora, né? Quando a gente tem o nosso primeiro contato ali com uma pessoa que a gente está começando a gostar, que o coração acelera, que você soa, que você fica todo emocionado todas as vezes que você tem o contato com aquela pessoa, ou até mesmo quando você ouve a pessoa pelo telefone, te dá aquela palpitação. Então, saber o que é verdade para você e viver a sua verdade e viver a sua missão, né, viver aquilo que você ama, é sentir palpitação, é sentir felicidade, é sentir, é como eu estou me sentindo agora, de verdade. Porque viver esse canal, para mim, é um sonho.
também é um sonho de agora, que eu protelei, tá? Depois eu vou gravar outro vídeo, porque eu também protelei esse meu sonho por muito tempo, por desacreditar na minha capacidade, por desacreditar que por novamente eu estar naquele lugarzinho escondido que eu voltei, tá, para ele. Como eu fui viver algo que não fazia parte da minha verdade, a partir do momento que eu ouvi o meu pai falando que aquilo não me dava futuro, e minha amiga falando que para ter futuro na vida eu teria que ter um diploma, não que eu nunca falei para eles que eu não estudaria, né? Quem diz que quem vive de arte não estuda? Por que quem vive de arte não estuda? Claro que estuda e estuda muito. É que infelizmente não é tão valorizado, mas não importa. Você valorizando, se você se valoriza e se você acredita na sua verdade, naquilo que você ama e que é isso que você ama e que você quer viver, você vai sim ser valorizado. Só que eu levei isso como uma verdade tão intensa na minha vida que eu abandonei no momento que eu estava tendo grandes oportunidades e crescimento, né, dentro da área como modelo. Eu abandonei e deixei a minha verdade para trás. E daí para frente, gente, foi um caminho que, olha, para falar a verdade, durou por muitos e muitos e longos anos, porque eu sempre soube o que eu quis na vida. Aliás, sempre eu soube o que eu quero na vida. Só que não querendo, na verdade, eu levei isso como verdade, que não era uma verdade minha, e também não queria desapontar o meu pai. Eu queria dar orgulho para ele, eu queria que ele tivesse orgulho de mim, como, por exemplo, uma pessoa com diploma na mão, né, fazendo aquilo que de repente ele queria que eu fizesse. E aí tá o erro. Por que nós não somos magnéticos? Por que vocês nesse momento, você que acessou esse vídeo por algum motivo, porque talvez nada é por acaso, né? É aquilo que eu também ia falar da sorte. Não existe sorte. Existe energia, existe vibração. Você emana para o universo a vibração que você precisa emanar. Se você está emanando nesse momento, nós somos aquilo que nós sentimos. Então, olha mais um ponto aí. Nós somos o que nós sentimos. Então, por muitos anos da minha vida, eu tinha certeza absoluta que não era aquilo que eu queria viver. Eu fui trabalhar, eu acabei fazendo faculdade de pedagogia, era algo que não era o meu sonho, era algo que eu podia pagar, porque, mais um detalhe, eu fui trabalhar em algo que eu não gostava para conseguir pagar a minha faculdade e trazer esse orgulho para o meu pai, né? Ser alguém na vida, como hoje a gente ouve também, eu quero ser alguém na vida. Outro erro que tem dos pais é ficar perguntando para os filhos o que você quer ser da vida. Como que uma criança sabe o que ele quer ser na vida? Eu acho que não é um momento oportuno de você ficar perguntando para uma criança o que ele quer ser na vida. Isso daí ele vai construindo, sabe, com o tempo, com as idades corretas. No momento que ele é criança, ele só quer ser criança. Aliás, mais um ponto. Seja livre como uma criança. Para você ser magnético no mundo, você precisa ter liberdade. Liberdade de ser quem você quiser ser, quem você acredita que é. Seja livre. Não ande na manada. Eu sempre falo sobre a manada. A manada, para mim, é a matrix humana. A matrix humana, ela anda no automático. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que fazer o que a sociedade ela exige. Gente, não é assim. Você ganha dinheiro vendendo alface. Não desmerecendo aqui, tá? As pessoas que vendem alface. Pelo contrário, eu estou colocando ali no mesmo nível que qualquer outra pessoa. Que um médico, que um juiz. Quem vende alface e vende com amor, se é isso que a pessoa ama fazer, ele vai ser muito próspero. Porque a prosperidade, a atração do dinheiro,
a atração de oportunidades, a atração de toda essa vida que você quer viver, de conforto, de viagem, de lazer, de dinheiro em abundância, de não ficar precisando de passar por escassez, você só vai conseguir a partir do momento que você viver a sua verdade, que você ser feliz naquilo que você faz. E eu não estou falando somente de trabalho, eu estou falando de tudo. De tudo. Porque às vezes a nossa missão encarnatória, ela não está dentro do nosso trabalho. Ela está dentro do nosso dia a dia, do convívio com as pessoas. De alguma maneira você ajuda as pessoas com uma palavra, com uma ação, ou você é uma pessoa inspiradora para aquelas demais pessoas. Então, esse ponto de liberdade, de ser livre, olha quantas coisas eu precisei mudar para conseguir atrair da vida aquilo que eu queria. Eu precisei enfrentar os meus medos, mesmo que depois, por muitos anos, eu falei para vocês que eu vivi o que eu não queria, porque eu vivi dentro de empresas, depois dentro de empresas eu fiz, né? Aliás, mesmo terminando o meu ensino médio, eu já entrei na pedagogia, então eu paguei ali minha faculdade, terminando, para vocês verem como eu estou falando a verdade, e que eu estou colocando aqui para vocês a minha experiência de como eu me tornei magnética, eliminando aquilo que não era verdade para mim. Eu terminei minha faculdade e eu não fui dar aula, eu não fui trabalhar na pedagogia, mas sabe por quê? Hoje eu entendo. A princípio eu até me julgava, né? Nossa, será que eu não sou boa o bastante? Olha aí de novo a sabotagem que a gente faz com a gente mesmo. Olha que palhaçada. Eu falei, será que eu não sou boa o bastante, que eu não consigo trabalhar na área da educação? Mas não é porque eu não era boa o bastante, é porque aquilo não fazia sentido pra mim. Então, as coisas não vêm, gente. Quando aquilo não faz sentido pra você, quando você quer mentir pra você mesmo, quando você quer se enganar vivendo uma vida que não é a sua verdade, vivendo num lugar onde não te faz feliz, vivendo com pessoas que não te faz feliz, as coisas não fluem. Então você só é vibracional ao universo, você só consegue jogar o seu magnetismo para as pessoas quando aquilo para você é uma verdade intensa, que dá aquela palpitação no seu coração, assim como dá quando você encontra aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você está apaixonada. É isso que você tem que sentir para você conseguir emanar. Quando você faz o que você ama, que é o que eu estou fazendo agora, que o meu objetivo é inspirar pessoas a viver mais livremente, a sair da caixinha, a não viver como a matrix humana vive no automático. Gente, hoje as pessoas, elas acordam, elas trabalham, algumas estudam, voltam para casa, dorme, acorda, vai para o trabalho. Isso é vida. Não que a gente não tenha que trabalhar, eu não estou aqui falando que a gente não pode estudar, que a gente não pode trabalhar, que a gente não pode trabalhar em CLT, numa empresa de uma outra pessoa que não seja sua e não ser feliz. Sim, podemos, mas desde que aquilo faça sentido para você. O que você está trabalhando faz sentido para você? Você é feliz? Né? E não é só trabalho, é estudo, é escolher o que você quer estudar, independente do preço que você vai pagar. Você tem que bancar. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Né? Então, quando eu era muito nova, lá que eu nem sabia de nada disso, porque hoje eu já tenho todo um estudo aí de quase 30 anos para entender sobre a metafísica, para entender sobre a espiritualidade, para entender sobre ser, atrativo no mundo, o que eu tenho que fazer, o que eu fiz de errado, começar a analisar, trabalhando como terapeuta. Então, eu precisei ir por um caminho muito longo, onde eu poderia ter... Por isso que eu decidi criar esse canal, que é um dos pontos assim que eu acho que é onde eu posso agregar as pessoas gratuitamente e levar para as pessoas a minha experiência para trazer para vocês lucidez,
né? Nós precisamos ser lúcidos. E as pessoas hoje não estão lúcidas, elas estão agindo no automático. A vida está passando, às vezes a pessoa tem ali um sonho, uma vontade de viver algo diferente, mas ela não tem coragem de bancar. E nós temos que ter coragem. Independente do preço que você vai pagar, você tem que ter coragem. Esse canal eu decidi realizar, gente, com muito amparo espiritual, com muita espiritualidade junto comigo, me apoiando nesse trabalho, me apoiando nesse projeto meu. E eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque é algo que eu faço de coração. A minha intenção é diminuir o tempo de sofrimento das pessoas. Não que você vai deixar de sofrer e vai morrer, não é isso. Pelo contrário, você vai viver a sua vida plena e feliz. Porque nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Nós estamos aqui para sermos felizes, não para viver no automático como um robozinho. Porque, infelizmente, a matrix humana vive assim, como um robô. Porque naturalmente sendo magnético, se todos nós se a gente bancasse o nosso sonho, se a gente bancasse aquilo que a gente quer ser, se a gente bancasse para as pessoas quem nós somos, independente de julgamento, sem preocupação de julgamento, vivendo no presente, não tá nem aí para as pessoas que querem te julgar. Ah, mas você não faz direito. Problema seu se você não gosta do meu conteúdo, vamos falar assim. Eu tô fazendo de coração, né? Então isso para mim é o que importa. Eu não tô preocupada se um não gosta. Eu quero sim inspirar, né, positivamente e trazer lucidez para aquelas pessoas que estão querendo evoluir, para aquelas pessoas que querem sair desse automático, dessa matrix humana. Porque eu também vivi essa experiência na minha vida. E olha, eu poderia já estar vivendo tudo que eu desejei viver muitos e muito tempo atrás. Porque sempre eu soube o que eu queria. Só que sabe o que eu fiz? Fui viver como a matrix humana. Eu fui viver a verdade de outras pessoas, que infelizmente os antigos, né, as pessoas, os nossos pais, infelizmente, é como eu falei, ele não teve má intenção, ele queria o melhor para mim, ele queria que eu me tornasse uma pessoa, sabe, próspera, uma pessoa bem-sucedida, que muitos pais hoje querem. Mas mais do que isso, nós pais, nós adultos, nós tios, nós padrinhos, nós temos que nos preocupar a passar para a criança que ela seja uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa constante, uma pessoa que não tem medo de julgamento. É claro, né, que uma criança, para ela é difícil às vezes o entendimento disso, mas a gente vai colocando ali exemplos, a gente vai ali inspirando com os nossos exemplos, que é mais que inspiração para os nossos filhos do que os nossos exemplos, como nós vivemos. Será que nós estamos vivendo na verdade? Eles não são bobos, né? As crianças, elas são muito sensitivas, elas são muito frágeis energeticamente. Então, por mais que você tente às vezes esconder um problema do seu filho, ele sente energeticamente que algo ali está errado. Às vezes você pode até sentir na sua casa que seu filho está ali irritado, né? Ele não sabe expor aquilo que ele está sentindo. Mas essa irritação vem de você, porque você não está feliz, você não está fazendo o que você gosta de fazer. Você está mentindo para você mesmo. Então, gente, os pontos que eu utilizei, ainda não vai dar para falar todos nesse vídeo, mas os fundamentais que eu utilizei para ser magnética na minha vida, para emanar para o mundo e para o universo, porque o universo, ele te dá aquilo que você emana de verdade, no coração, não é mentindo no pensamento, não, porque ninguém engana o universo. Ele só consegue se conectar com o seu coração. Se o seu coração tem tristeza, se o seu coração, eu não acredito em mim mesmo, eu acho que eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, é uma pessoa que só reclama, é uma pessoa que não busca autoconhecimento, é isso que você vai ter de volta do universo. Você vai ter desvalorização, você vai ter
pessoas na sua vida, de relacionamentos que abusam de você no sentido de, ela é bobinha mesmo, então é isso que eu vou fazer, é isso que tem pra hoje. Ou tipo, te dá uma merreca, você se conforma com migalhas. E a gente não tem que se conformar com migalhas, nós somos muito maiores que isso. Então eu enfrentei meus medos, e não foi só uma vez, né? Eu tive todo esse outro período muito longo, onde eu vivi uma história que não era minha, até eu ter coragem de largar tudo aquilo, chutar o balde e correr atrás do que eu sempre quis eu sempre quis para minha vida, né? Na verdade, isso eu tinha como verdade, mas eu sempre quis, então eu comecei a enfrentar meus medos. Então, meu conselho aqui é: faça com medo mesmo. Segundo, não fique preocupado com julgamentos. Não importa o que as pessoas pensam de você, aquilo é sobre ela, né? Você conhece a sua verdade, você sabe quem você é. Seja responsável pela sua vida, não transfira essa responsabilidade para ninguém. Quando você coloca a responsabilidade na mão do outro, ele pode fazer da sua vida o que ele quiser. Às vezes a gente, por exemplo, até um exemplo bobo, tá? A gente precisa ali de um prestador de serviço para algo, e a gente fica amarrado naquilo, porque a gente não sabe fazer. Então a gente de alguma forma fica ali amarrado, não fica? Então a nossa vida é igual. Quando você transfere a responsabilidade da sua vida para o outro, é ele que tem a sua vida nas mãos dele. Então você não tem controle disso, né? Então, não transfira a sua responsabilidade para o outro. Se responsabilize por você. Banque, mesmo com dificuldade, com obstáculo, seja constante e banque aquilo que você tem como verdade, porque você vai vencer. Quando a gente sabe o que a gente quer e a gente banca isso, por mais dificuldade que venha, você vence, porque você está agindo dentro da sua verdade. Outro ponto, se conecte com a espiritualidade, porque eles deram na minha vida e dão todos os dias. Isso eu sempre fui muito conectada, desde muito cedo, não precisei quebrar a cara para ser. Mas cada vez cresce mais e mais e mais, porque cada vez nós estamos mais próximos, cada vez eu ouço mais, eu ouço a intuição, sabe? Eles trazem leveza para a nossa vida, eles descarregam a nossa vida de obsessores, de energias negativas. Eles nos levam para a nossa essência, eles sempre estão ali, ó. Fernanda, não esquece da sua essência. Fernanda, não esquece da sua essência. Quando eu tô desviando de novo, Fernanda, volta pro seu eixo. O que você tá fazendo? É isso que você quer mesmo? Ou você vai voltar lá pro seu passado? Outro ponto, não viva do passado, viva do presente. O passado já foi, você não tinha maturidade, tá tudo certo, se perdoa. Mais um ponto, eu me perdoei. Se perdoa. Como que eu faço isso? Coloque uma meditação, uma música tranquila, 15, 20 minutos antes de dormir. Coloque uma música tranquila que te leve a um ponto natural, como uma praia, uma mata, uma cachoeira. E se imagine ali se limpando, sabe? Imagine, peça amparo, sabe? Peça amparo. Nós somos rodeados de amparo espiritual, só que eles só se dedicam ali, eles só estão mais presentes na nossa vida quando nós também mantemos essa conexão. É como amizade, né? Não adianta a gente querer uma amizade que de repente a gente não fala nunca. Tudo bem que eu também tenho amizades que são grandiosas e que eu não estou falando todo dia, mas de algum jeito a gente sempre se mantém em contato, né? Então você tem que manter esse contato diário com a espiritualidade. Então chame pelo amparo espiritual, fala: olha, meus mentores, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de inspiração, eu preciso que vocês me limpem de obsessão, de energia negativa, deixe o meu caminho livre, corte todo, sabe, as tendências que você tinha do passado. Começa a se observar, que aí está em outro vídeo meu, como quebrar padrões limitantes. Você tem que quebrar os seus padrões limitantes, porque toda hora você vai ficar voltando lá para o passado. Toda hora você vai ficar com medo de dar um passo a mais e cair de novo como um dia você caiu lá atrás. Mas tudo bem, lá atrás você não tinha agora
toda essa bagagem que você está tendo hoje, todo esse conhecimento, todo esse amparo espiritual junto com você. Gente, o amparo espiritual ele é fundamental na nossa vida. Se a gente não trabalhar o nosso interno, né? As nossas energias, trabalhar esses exercícios bioenergéticos que eu também ensino nos meus vídeos, que você tem que trabalhar a sua energia. Se você não está com uma energia boa, como que você vai atrair para a sua vida coisa boa? Se você tá todo sujo ali, é como se você tivesse... Quando a gente, por exemplo, um exemplo... quando a gente tá todo sujo ali, chegamos cansados, chegamos todos suados, teve um dia assim de muito calor, ou então eu me sujei fazendo alguma coisa, você se sente bem? A gente não quer se limpar, se lavar, e aí a gente fala, nossa, agora eu estou revitalizado. É isso, é sobre isso. Então, temos que ter a espiritualidade junto a nós. Temos que trabalhar exercícios bioenergéticos para limpar as nossas energias. E temos que trabalhar o nosso mental. Cuide dos seus pensamentos. O que você está alimentando como verdade nos seus pensamentos? Porque tudo começa aqui, ó. O que estraga a gente é, de repente, a gente tá ali focado, constante no nosso plano, e vem assim uma vozinha, sabe? E fala assim, nossa... O que você está fazendo? Você vai se estrepar de novo. Você vai tomar porrada da vida. Dá um chute nesse pensamento. Veio esse pensamento, coloca uma música bacana. Já chama a espiritualidade. Gente, eu tô toda arrepiada, porque eles estão aqui confirmando o que eu tô falando para vocês. Chuta esse pensamento. Como que eu faço isso? Na hora. Não. Você não vai me desviar, né? Você não vai me levar lá para padrões de repetições de karmas novamente, de escassez, de dificuldade, de medo. Não vou cair nessa não. Vai lá, coloca uma música bacana, vai fazer os relaxamentos que eu tô falando para vocês, vai fazer essas meditações, chama pelo amparo, vai tomar um banho de erva. Tem aí meus vídeos também ensinando banho de ervas para vocês. Tudo isso é limpeza, gente. É um conjunto. Quem disse que eu ia contar aqui para vocês que todo esse planejamento de ser magnético é fácil? Não é. Exige constância, exige cuidado. É como tomar um banho diário de sabonete, de shampoo, de água. Você tem que se manter limpo. Você tem que manter a sua energia limpa, você tem que manter a sua mente limpa, você tem que manter o seu coração limpo. Então, são essas 3 energias, fora o que eu falei, ser constante quando vem o medo, né? Constante, ou seja, enfrentar o seu medo, faça com medo mesmo. O medo, ele sempre vai vir, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela está acostumada com aquilo que você já tem controle. Ela está acostumada até com as coisas ruins que você já está acostumado a fazer. Então ela sempre vai te levar para esse caminho, porque para ela é mais confortável. Mas você tem que sair do desconfortável. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e com muita verdade. Por mim, a gente ficaria aqui falando ainda por muito tempo, mas o vídeo já está bem longo. Se fez sentido para você esse vídeo, eu peço a gentileza que curta esse vídeo, me ajude a expandir, né, a levar para mais pessoas, para tirar esse povo dessa matrix humana, desse automático. Eu quero que esse vídeo chegue para muitas pessoas, né, para sair dessa matrix humana, desse sofrimento, de acreditar que a vida tem que ser sofrida, e não é. Nós viemos para ser felizes, e todos nós tínhamos que ser felizes. Nós é que nos sabotamos, nós é que de repente não temos um conhecimento como esse que eu estou passando para vocês, e que deu muito certo na minha vida. Então vocês sempre sejam muito bem-vindos. Se der, olhem os outros vídeos, curta o vídeo, compartilhe com aquele que também está precisando sair dessa sabotagem, dessa palhaçada. E até o próximo vídeo. Um beijo para todos, um grande abraço e até mais.